Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúde a todos que estão nos seus lares, nas suas residências, assistindo este culto online. E que estejamos atentos para a palavra de Deus. É bom estar em casa, que a gente fica mais ligado na palavra do Senhor. E aqui também na nave. A paz do Senhor que está nos acompanhando nas redes sociais. Amados irmãos, aproveitando, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade e, aproveitando que estou em pé, abra as vossas Bíblias, por gentileza. Apóstolo Tiago, carta de Tiago, apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 1. Louvado seja Deus. Carta escrita por Tiago, apóstolo Tiago, você que está na sua residência, no seu lar, capítulo 1 e o verso 19. Nós vamos ler dois versículos, o 19 e o 20. A igreja já encontrou? Louvado seja Deus. Deus, usando o apóstolo Tiago, ele vai dizer assim, capítulo 1, verso 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio também para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Agora eu vou ler direto, a igreja acompanha. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Coloque sua Bíblia sobre o assento. E vamos fazer uma oração, ou da forma que você se achar mais confortável. Você que está no seu lar também, pode fechar seus olhos, fique à vontade. É o ensino da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra, pelas santas Escrituras, Senhor, que hoje o Senhor assentou, meu Pai, no Teu coração, e a trouxe pela Tua misericórdia ao meu coração, Pai. E, Pai, mais uma vez pela Tua misericórdia, Tu traz a Tua noiva, a Tua palavra, Pai. Estejamos com nossos corações, meu Deus, receptivos, meu Deus, para falar da Tua palavra. Que nada, meu Deus, venha sair da carne, mas tão somente do Teu Espírito Santo. Tira agora, meu Deus, todo comichão, toda inquietude, toda preocupação, para que teus filhos possam, meu Deus, labaixar a canta, ouvir a Tua palavra, Pai. Assim, meu Deus, nós oramos agradecido por mais um culto de ensino, mas sobremaneira pela Tua santa e gloriosa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. E a igreja confirma dizendo, amém. Louvado seja Deus, poder vos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nós podemos pregar 2 vezes, 3 vezes por dia, mas sempre a gente fica com a perna um pouco bamba. Não tem jeito. Este culto, amados, é um culto de ensino. Mas antes de começar, já lemos o texto áureo, nós dedicamos este culto a pedido do nosso evangelista Carlos Wilson, em ações de graças pelas bênçãos que ele tem recebido. Tá? Então, foi o que ele me incumbiu desta bênção, de dedicar este culto em ações de graças pela bênção que ele recebeu hoje, publicado já no Diário Oficial da União. Atingiu o posto máximo para a glória de Deus. Deus é fiel. Pode dar glória a Deus, porque realmente Deus é fiel.
Glória a Deus. Amados irmãos, conforme eu sempre gosto de falar quando tenho a oportunidade, de agradecer ao pastor Josimar, os obreiros desta casa, ao nosso pastor Gileu, a todos, eu gosto de pregar debaixo de uma temática. Às vezes, eu confesso que eu demoro mais buscando a temática do que, às vezes, os textos. Porque quando eu busco a temática, Deus me dá os textos. E posso fazer outra confissão também. Eu tentei fugir desta palavra, deste ensino, mas Deus não permitiu. Eu queria pegar algo já pronto, mas disse, não, pronto não, prepara. Prepara porque não é o que você quer, é o que eu quero. Então, a temática de hoje foi uma batalha, que eu digo assim, entre eu e o Espírito Santo. Eu queria dar um tema e o Espírito Santo, não, é este tema. Então, o tema que eu fui autorizado pelo Espírito Santo é cuidado com as palavras. Qual é a temática? Cuidado com as palavras. Mas, Senhor, por que não posso falar o poder da tua palavra? Ele, não, porque quando você pregar cuidado com as palavras, eu vou manifestar o meu poder pela minha palavra. Então, eu disse, vamos obedecer, melhor obedecer do que sacrificar. A versão que eu vou usar aqui é NVI. Muitos textos aí não vão conferir com a versão que os amados irmãos têm. Então, buscando esse estudo, cuidado com as palavras, ou conforme eu queria dar a temática, o poder das palavras, mas, orientado pelo Espírito Santo, cuidado com as palavras. A igreja entendeu? Cuidado com as palavras. Se a gente levar em consideração, nós temos janelas no nosso corpo, janelas que são umas bênçãos. São umas bênçãos mesmo. É igual a internet. É uma bênção, mas tem que saber o quê? Usar. Não é isso? A internet é uma bênção, sim ou não? Mas tem que saber usar. E essas janelas também que existem em nós, elas são umas bênçãos, mas tem que saber usar. A janela dos olhos, pense numa janela rápida, mas temos que saber usar. Sim ou não? O que foi que fez Davi cair com Batseba? O que foi? Os olhos. Ele saiu para passear enquanto o exército estava na batalha e a janela o atraiu. Não é isso? Pense numa outra janela perigosíssima, se a gente não tiver ligado. Qual que é? Ouvido. Mas o que nós temos que ter muito mais cuidado é essa que eu estou usando agora. As palavras. São as palavras. Tudo é muito sutil. E digo mais, irrevogável. Irrevogável. Que depois que você lança a palavra, ela é equiparada o quê? A flecha. Ela não volta mais. Ela não volta. Então, muito cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios. O que você vê, quer seja bom ou ruim, você vai esquecer, mas você já viu. São 300 mil quilômetros por hora, algumas coisas parecidas assim. Cadê o cibernético daqui? Mas é uma velocidade muito grande a nossa visão. O ouvido já é mais lento, mas depois que ouve, também não tem mais jeito, já ouviu. Ou eu não queria falar, já ouvi. Então, cuidado com as palavras. Você que está no seu lar, deve estar me ouvindo muito bem, para a glória de Deus. Então, procurando alguns autores renomados, não vou citar o nome de nenhum deles aqui, porque nós não vamos gravar mesmo. Nós já lemos o texto áureo, que é Tiago 1,19, que ele diz que todo homem seja breve no ouvir, e tardio para si, porque não opera a justiça de Deus. Então, alguns autores, eles falam assim, erros podem ser perdoados. Erros podem ser perdoados. Atitudes podem ser repensadas. Mas algumas palavras
jamais serão esquecidas. Algumas palavras jamais serão esquecidas. Eu posso dizer com propriedade, eu sou um produto, e com certeza a igreja, eu sou um produto de boas palavras, porque eu sempre procurei primar e falar boas palavras. Erra, não tem jeito. Olha o que esse outro autor, ele fala aqui. Antes de falar qualquer coisa, se ponha no lugar de quem vai ouvir. A igreja está entendendo? Louvado seja Deus. Antes de falar qualquer coisa, se ponha no lugar de quem vai ouvir. É uma verdade ou não é? É uma verdade ou não é? E, encerrando, eu peguei só 3 frases que eu peguei para a gente já partir para os textos das Santas Escrituras. Diz assim esse autor, não é nem autor, estudioso da palavra. Cuidado com as palavras. Elas podem, observem, ser as últimas na vida de alguém. É forte, não é? Se é uma palavra boa, glória a Deus. E se é uma palavra ruim, como que nós vamos pedir perdão, pedir desculpas? A igreja está entendendo? Amém. Cuidado com as palavras, elas podem ser as últimas na vida de alguém. E quando Deus me deu essa temática, Ele disse assim, Ele ministrou assim no meu coração, diga para a igreja que você vai dar uma volta bem grande para chegar em uma palavra. E ao final, então comece a raciocinar, porque Deus, neste momento, Ele está curando o seu coração, de quem você proferiu alguma palavra negativa, ou se recebeu uma palavra negativa. Neste momento, Deus está te curando. É um culto de ensino, mas já começa aí a deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida e na minha vida, porque primeiro Ele falou comigo, que ao final nós vamos ter um produto. Amém, amada igreja? Cuidado com as palavras. Dito essas palavras de estudiosos, vamos para quem é a própria sabedoria, aquele que é a própria palavra. Então, todas as vezes que nós vamos lançar uma palavra, nós temos que ter cuidado com as consequências. Com as consequências. Você que está no seu lar, todas as palavras que nós vamos falar, elas têm uma consequência. Com isso, o Mestre Jesus, eu vou ler para a amada igreja, ou se puderem projetar no telão, melhor. Se não puderem, não tem problema. Mateus, eu vou dar tempo também para consultar a Bíblia, 12:36. E algumas pessoas sabem de cor este versículo já. Mateus 12:36. Observem o que o mestre fala quando se trata de palavras. Ele diz assim, Mateus 12:36, mas eu lhe digo, no dia do juízo, os homens, sentido humanidade, homens e mulheres, haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Misericórdia. Irmãos, é muito forte quando Deus nos dá um ensino desse, porque primeiro Ele está me instruindo, Ele está falando comigo primeiro, para transmitir a sua amada igreja. Então Jesus, já analisando a nossa facilidade de falar, e às vezes a nossa ansiedade de querer falar, Ele diz assim, mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, ociosa, insensata que tiverem falado. Mas não vai só até aí, não.
pois, o 37, por suas palavras você será absolvido, porém, por suas palavras será condenado. Estão entendendo os cuidados que a gente tem que ter com a palavra? Amém, amada igreja? Consequências. E não ainda satisfeito, lá 600 anos, 660, o profeta Isaías já diz assim, muito conhecido, consequências. Assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Olha o perigo, meus amados, de se falar uma palavra ociosa. Olha as consequências. Você está entendendo, você que está no seu lar? Por que o profeta Isaías falou isso? Ela não voltará a mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isso é o próprio Deus falando. A palavra de Deus é irrevogável, mas as nossas palavras, elas são irrevogáveis também. Porque depois que ela sai, não tem mais jeito. Não tem como se retratar. Porque aquela pessoa já ouviu, dependendo do coração dela, ela absorve aquela palavra, e essa palavra ela pode ser equiparada a uma arma, quer seja uma arma branca, uma arma de fogo, que às vezes não mata, mas fere. E quem faz isso para cicatrizar? O Espírito Santo. Só Ele cicatriza. Somente Ele faz eu e você esquecer uma palavra fora de tempo. Só Ele. Somente Deus. Por isso, deixa Deus trabalhar no teu coração nesta noite. E você que está no seu lar também. Porque Deus ele está trazendo à sua memória uma temática final. Mas vai trabalhando, já vai raciocinando, porque Deus vai te pedir algo especial no final deste ensino. E ainda, meus amados irmãos, preocupado com as consequências, a palavra de Deus nos ensina de uma forma muito especial. Observe que Deus, primeiro, Ele dá uma orientação para nós. Cuidado com as palavras, cuidado com o que fala. Agora, Deus, na sua palavra, usando o apóstolo Paulo, Ele vai nos dar a receita. Ele nos dá as consequências, que nós temos que ter cuidado com o que vamos falar, que nós temos que ponderar e moderar para poder lançar a palavra. E aí o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 4, verso 6, quem desejar ler, Colossenses, capítulo 4, verso 6. Observem a categoria de Paulo, a sabedoria do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. Ele diz assim: o seu falar, as suas palavras, sejam, agora observe esse advérbio, sempre. É sempre, não é algumas vezes, não é aqui e acolá, ou de vez em quando. Ele diz assim, o seu falar também, o seu falar seja sempre agradável. Agradável. E temperado. Não é só agradável, não, com tempero, Davi. É com tempero, é com sabor. Não é qualquer coisa, não. As nossas palavras, elas têm que ser agradáveis e temperadas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é qualquer tempero, não. Não é qualquer tempero. É temperada com sal, que dá sabor, que conserva, que não estraga. É aquela palavra que ela nunca vai estragar quando ela chega no teu ouvido. Ela vai te conservar. Qual a consequência? Para que saibam como responder a cada um. Quando Deus nos fala que nós somos sal da terra
e luz do mundo, tem que ter tempero. Nós não somos sal da terra? E por que nossas palavras vão ser sem tempero? Então, amados irmãos, Jesus, e usando também o profeta Elias, o apóstolo Paulo, ele, nesta noite, aprove a ele nos advertir que as palavras têm consequências, benevolentes ou malevolentes, boa ou não boa, agradável ou desagradável. Quem é que tem esse controle? Somos nós. Somos nós. Ninguém culpe o Espírito Santo. Ninguém culpe ninguém. Somos nós. Porque a Bíblia diz que o profeta está sujeito a quem? Ao Espírito. Então, eu falei porque eu estava... Não, a palavra está dizendo, na ira não opera a justiça de quem? De quem? De Deus. Então, cuidado com as... Porque elas têm o quê? Consequências. Consequências. Agora, amados irmãos, cuidado com as palavras. Elas produzem vida. As palavras produzem o quê? Vida. Mas também elas produzem o quê? Morte. Não tenham medo de falar, porque as palavras, elas matam, mas também dão vida. A palavra que nos dá vida é a palavra de Deus. E a palavra que mata são as palavras que não correspondem com a palavra de Deus. Então, observem, cuidado com as palavras, elas possuem consequências. Louvado seja Deus. Mas as palavras também, elas produzem vida ou morte. Nós já estamos no segundo subtópico. Primeiro, elas produzem consequência. E nessa outro subtópico, elas produzem vidas ou morte. A igreja está entendendo? Você que está no seu lar está entendendo? O Espírito Santo está falando contigo aí? Louvado seja Deus. Amados irmãos, quando Deus fala cuidado com as palavras, é porque elas produzem consequências, agradáveis ou desagradáveis, mas também elas produzem vidas, e vida com abundância. Observem o que o sábio Salomão, esse texto ele é muito fenomenal, muito conhecido, produzem vidas ou morte. Abra sua Bíblia, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Muito conhecido esse texto. Cuidado com as palavras. Se eu tiver um tempo, eu vou dar um pequeno testemunho. Não tendo esse tempo, fica para uma próxima oportunidade. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Realmente fica difícil de eu perguntar, porque são versões bem diferentes. Pois dele depende toda a sua vida. NVI, tá bom? Por isso que dá essa pequena incompatibilidade. Não é incompatibilidade, diferença. Acima de tudo, guarde o seu coração, que no original não é esse órgão bombeador, não. É aqui, ó. Cérebro. Pois dele depende toda a sua vida. Irmão, como que é forte, como que é bom a gente estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Não é verdade? Observe o que esse homem falou há praticamente 1.600 anos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não é metade da vida, é toda a sua vida. E quando o sábio Salomão usa esta palavra, o apóstolo Lucas, observe o que ele vai dizer em Lucas 6,45. Pode deixar que eu vou ler.
Porque se Salomão falou que, acima de tudo, guarda o seu coração, seus pensamentos, seu cérebro, suas atitudes, pois dele depende toda a sua vida, aí o evangelista Lucas, vai dizer assim, Lucas 6,45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Veja como a Bíblia se cumpre, ipsilitris. Ah, mas eu gosto mais do Novo Testamento, mas eu gosto do Velho Testamento. É a mesma palavra, é o mesmo Espírito Santo que fala. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Observe agora as consequências. Observe onde é que sai a espada que pode dar vida ou morte. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. A igreja está entendendo? Amados irmãos, tudo que sai daqui já foi produzido antes. Ou instantaneamente, é onde está o perigo. Porque nós temos que calcular, nós temos que meditar o que nós vamos falar. Eu entendo deste assunto, eu tenho expertise desse assunto, eu posso falar, eu posso entrar nesse debate. Então, observem como que o evangelista Lucas nos explica direito. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca, ou a janela, fala do que está cheio o seu coração. Louvado seja Deus. Amados irmãos, foi a palavra que Deus falou comigo, ou seja, Deus me ensinando. Deus me ensinando. Porque nós temos que ter uma chave em nossos lábios, igual o salmista Davi falou, Senhor, coloca uma chave nos meus lábios. Louvado seja Deus. Ainda, dentro dessa temática, desse subgrupo, produzem vidas ou morte, amados irmãos, observem o que o sábio Salomão nos ensina. Mas essa eu vou pedir para você ler na sua Bíblia. Provérbios 17, 28. Abra para você ver o que está escrito aí, mas eu vou ler também. Você que está na sua casa, abra Provérbios 17, livro de Provérbios 17, 28. As palavras, cuidado com as palavras. Provérbios 17, 28. Observe, agora para você ter um bom entendimento, suba seus olhos um pouquinho e começa do 27. Diz assim, eu não vou pedir para repetir por conta das versões. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Ele é o quê? Comedido no falar, ou seja, nas palavras. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Está vendo como a gente fala muitas coisas desnecessárias? Vocês estão entendendo porque, às vezes, nós pecamos em gestos, ações e palavras? A igreja está entendendo? Louvado seja Deus. 17, 27, Provérbios. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Quando ele vai falar, ele pensa antes. Ele calcula de forma o que benevolente, não é de forma maléfica, arquiteta, não. É de forma o que benevolente, inteligente, as suas palavras. E quem tem entendimento é de espírito
sereno. Ele não está respondendo à toa, não. Ele não sai questionando, não. Primeiro ele ouve, ele traz para si e calcula e projeta para ele falar. E por que Salomão fala isso? Observe agora o 28. Diz assim, olha a lição que a palavra de Deus nos está dando nesta noite. O Provérbio 17, 28. Ele diz assim, até. O limite, até. Não é qualquer limite, é até. Até o insensato passará por sábio. Olha só, até o tolo, o insensato, aquele que não tem estudo, passará por sábio, se ficar quieto. Se ele ficar o quê? Quieto. Pensa numa excelência, é saber falar na hora certa. Ficar quieto. E se contiver a língua, perecerá quem tem discernimento. Vou ler direto agora. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se tiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha só. Ou seja, só ele estar em silêncio, ele é sábio. Só ele estar quieto, ele é sábio. Mas esse ensino aqui não é para eu e a amada igreja, ou você que está no celular, ficar mudo, não. Não é isso, não. Não, eu recebi um ensino que eu tenho que ficar quieto. É saber falar na hora certa, no momento certo, e saber o que vai falar. Esse é o estudo desta noite. Louvado seja Deus. Amados irmãos, quando eu leio uma palavra dessa, que até o insensato, o tolo e outras palavras passará por sábio, se ele ficar o quê? Quieto. Se ele ficar o quê? Quieto. Porque hoje nós estamos observando, em todos os lugares, todos querem ter sua melhor opinião, todos querem falar e terminam se prejudicando. Amém, amados irmãos? Cuidado com as palavras. Amados irmãos, quando eu estava fazendo esse estudo, observem, especulação. Como que nasce uma criança que desde o ventre, o casal, o esposo ou a mãe, já começa a falar palavras, proferir palavras negativas? Que tipo de criança nós queremos? Que tipo de jovem e adolescente nós queremos? Observem quantas palavras nós falamos de formas emocionais e que até hoje elas repercutem na vida das pessoas. Será quantas vezes eu atingi o comandante com uma palavra? Quantas vezes eu atingi o desembargador com uma palavra? Quantas vezes eu atingi a missionária Fátima com uma palavra? Essa especulação e essa introspecção que eu estou fazendo comigo aconteceu na hora que eu estava fazendo esse estudo. E serve para nós neste momento. O que nós falamos, que hoje tem corações partidos por conta de uma palavra proferida, fora de tempo. Mas também nós poderíamos ter recebido uma palavra. Mas Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. É para nos ensinar. Cuidado com as palavras. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o cuidado com as palavras, ele é tão delicado, que tem um texto na Bíblia que eu sou apaixonado por esse texto. Porque quando eu vejo Deus, o próprio Deus se calar, quem sou eu para falar? O próprio Jesus Cristo, ele no embate,
ele ficou calado. E é esse texto que nós vamos ler. Acompanhe com a sua Bíblia. Eu digo, amado irmãos, eu sou apaixonado por esse texto. Claro que tem muitos textos que eu amo. O texto da minha chamada está lá em Deuteronômio 7:9. Deus é fiel. Mas cada um de nós temos alguns textos de preferenciais. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, a partir do verso 23. Vamos aprender com o mestre. Não vamos aprender com o pastor Francisco, não vamos aprender com os livros, não, vamos aprender com a palavra de Deus. Mateus, capítulo 21. Observem com toda a mansidão como Jesus fica quieto. Porque tem perguntas que elas vêm em forma de quê? De ciladas. Tem perguntas que ela vem bem sutil para querer o quê? Pegar as pessoas, enganá-las, ou mesmo traí-las, ou mesmo uma conspiração. E é isso que nós vamos ver quando o mestre, o próprio Deus, se depara, entra em confronto com os principais, com os sacerdotes e autoridades, que eles tentam derrubar o mestre numa cilada. Agora, analisem bem que nós vamos ler esse texto compassadamente, bem tranquilo. Mateus 21, a partir do 23. Só um minutinho. Glória a Deus. Amados irmãos, enquanto você procura em Mateus 21, 23, eu vou aqui usar aqui uma bênção. Mateus 21, 23. Agora, com muito carinho, dê uma lida. Vamos ler junto. Aqui, nesse momento aqui, eles prepararam, eles queriam derrubar Jesus numa cilada aqui. Conduzir a uma cilada. Pode acontecer com qualquer um de nós, mas a gente repreende em nome de Jesus. Jesus entrou no templo, eu estou lendo o verso 23, 21, 23. Mateus 21, 23. Jesus, ele entrou no templo. Enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram, : com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Olha só, olha o confronto de palavras, de ciladas, de engano, de querer pegar Jesus nessa situação aí. Verso 24. Observem como, às vezes, nós temos que ficar quieto, porque aqui quem está nos ensinando é o mestre. Respondeu Jesus, : eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Eles fazem uma pergunta e Jesus também, sabiamente, ao invés de responder, ele faz o quê? Outra pergunta. Louvado seja Deus. E aí o 25. Olha Jesus agora colocando eles aí no xeque-mate. De onde era o batismo de João? João Batista. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Glória a Deus. Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si. Observem como nós temos que pensar antes de responder. Esses homens queriam pegar Jesus numa cilada. Mas observe o que eles fizeram. Eles raciocinaram antes. Mesmo eles querendo pegar Jesus, colocar Jesus numa cilada, eles foram totalmente armados. Mas o Deus que está aqui é o Deus que desarma qualquer cilada. Qualquer cilada. Você que está no seu lar, esse estudo que está sendo ministrado, Deus desarma qualquer cilada. Louvado seja Deus. Olha a elite, no 25, a elite ficou totalmente agora indecisa. Se dissermos do céu, ele perguntará,
Então, porque vocês não creram nele? Observe. 26, verso 26. Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João Batista um profeta. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus está nos ensinando que se vier uma pergunta dessa, Ele vai nos dar a resposta correta. Correta. Não é pela metade, não. É a resposta correta. Olha o que Jesus fez agora. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Não sabemos. E aí o mestre diz assim: tão pouco eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Tem momentos que o próprio Deus, Ele não responde. Por que às vezes nós queremos responder tudo? Posso pensar um pouco? Posso raciocinar um pouco? Eles foram totalmente convictos que iam pegar Jesus nesta cilada, que iam conspirar. Mas Jesus é Deus, é o Filho do Deus Altíssimo. Amados irmãos, cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. E aqui, nesse terceiro tópico, eu fui um pouco ousado e pus assim: e no sufoco, o que fazer? E no sufoco, o que fazer diante da justiça, das autoridades, quando nós somos confrontados, quando nós somos convocados? O mestre também nos ensina, porque nós temos que ter cuidado com as palavras. E quando nós não sabemos, quem vai falar por nós? O próprio Espírito Santo. Ele vai nos ensinar. Por isso, não estejamos inquietos quando formos fazer uma entrevista, quando formos fazer um depoimento, porque o Espírito Santo, na hora necessária, Ele vai nos ensinar. A igreja acredita? A igreja tem convicção que o Espírito Santo nos ensina? Louvado seja Deus. E numa situação difícil, vamos analisar agora junto com o evangelista Lucas, capítulo 12, verso 11. Observem quando o homem ele é confrontado diante da justiça, diante de interrogações, e que ele fica na dispensação de Deus, na dispensação do Senhor. Louvado seja Deus. No sufoco, em caso de justiça, autoridade, o que fazer? Observe que o evangelista Lucas fala no capítulo 12 e o verso 11. Cuidado com as palavras. Quando vocês forem levados, Lucas 12, 11. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governadores e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, ou que irão falar, qual a sua defesa. Pois, verso 12, naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que devem falar, o que devem dizer, o que devem proferir, o que devem responder. Porque a palavra vai dizer, naquela hora, o Espírito Santo de Deus, lhes ensinará o que devem dizer. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. Cuidado com... Elas produzem consequências, mortes ou vidas, mas também nos defendem na hora de quaisquer sufoco,
lembrando sempre que devemos estar na posição, no centro da vontade de Deus. Outra subtópico, amados irmãos, no cuidado com as palavras, observem, nada, simplesmente nada, fica em oculto. Nada, simplesmente nada, fica em oculto. Por isso é que nós devemos ter o máximo de cuidado, achar que vamos falar e ninguém vai o quê? Saber. Engana. Não existe nada que eu faça na terra que as pessoas não irão saber. Não existe. Porque nada fica o quê? Em oculto. É a palavra de Deus que fala. Então, Mateus 10, 26, nada fica em oculto. Cuidado com as palavras. Olha, eu vou contar um negócio aqui, só para tu, tá bom? Igual na Paraíba. Só para tu, tá? Fica não. Não fica não. Ele não vai guardar esse segredo, não. Deus está te ensinando nesta noite. Cuidado com as palavras. Observe o que diz o evangelista Mateus 10, 26. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser o quê? Revelado. Nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Não tenha medo quando você estiver falando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada pode contra a verdade. Nada. Por isso que ele disse, não tenha medo. Se estiver falando a verdade, pode falar. Agora, se estiver falando também em verdade, não vai ficar em oculto. Não vai ficar. Aí, amados irmãos, é que nós temos que ter esse cuidado. Vai falar de quem? Do chefe? Cuidado. Vai falar de quem? Do obreiro? Cuidado. O obreiro tem um dono. Ele tem um selo. Ele tem uma propriedade. Cuidado com as... vou falar do pastor. Cuidado. Não é porque eu sou pastor, não. Vou falar do anjo da igreja. Cuidado. Porque Deus está nos ensinando nesta noite. Cuidado. Porque nada fica em oculto. Nada. Eu estou dizendo segundo a palavra do Senhor. Cuidado com as palavras. Amados irmãos, observem o que o sábio Salomão fala, mas observem mesmo e leia, para que saiamos daqui alicerçados na palavra de Deus. Eclesiastes 10, 20. Abra sua Bíblia, só para você ter uma ideia do que está aí. Abra sua Bíblia, sem medo, só para você ter uma ideia o que este homem fala. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cuidado com as palavras. Louvado seja Deus. Eclesiastes 10, 20. Observem. Nem em pensamento insulte o rei. Amados irmãos, rei, autoridade. Nem em pensamento insulte o rei, insulte o chefe, insulte o amigo. Mas aqui fala de autoridade, rei. Mas também nós somos autoridade, em nome de Jesus Cristo. Nem mesmo em seu quarto, nem mesmo onde? Em seu quarto, amaldiçoe o rico. Olha só, nem mesmo no seu quarto, que só está você ali, não amaldiçoe o rico. Por mais que ele te explore, por mais que ele seja seu patrão,
Por mais que ele te magoe, não amaldiçoe este homem, porque Deus está te ensinando hoje. Ore por ele. Apresente ele em oração. Faz jejum por ele. Mas não amaldiçoe o seu patrão. Não amaldiçoe o rico. Porque, observem, uma ave do céu poderá levar suas palavras. Cuidado com as palavras. E seres alados poderão divulgar o que você diz. Seres com asa, alados, asas. Amém, amados irmãos? Nem, irmã Priscila, já pode subir um instrumentalzinho bem de leve. A senhora mesmo. Querendo subir, tiver um fundo musical, já pode subir já, tá bom? Nem mesmo em seu quarto, em lugar nenhum, fale de forma insensata com ninguém. Porque as nossas palavras têm que ser temperadas com o quê? Com sal. Não é qualquer tempero. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É o Paulo? Amém, glória a Deus. É o Paulo. Amados irmãos, e agora vem a pergunta. Por que, pastor, essa volta toda? Por que o senhor fez toda essa volta? E ele vai começar aqui um musical, uma trilha sonora, mas não é para mexer com a tua sensibilidade, não é para isso, não. Não é para isso. É para você agora refletir por que eu dei essa volta toda. Só quem quer saber, suspenda a sua mão. Você que está no seu lar, suspenda a sua mão. Pastor, por que essa volta toda? Cuidado com as palavras. Foi porque assim foi que Deus me orientou. Quando eu estava estudando, ele falou assim, ministrou, quando você estiver pregando, cuidado com as palavras, eu vou manifestar o poder da minha palavra. Labacharabacantarabassuri cantarabanai. Cuidado com as minhas palavras. Quando você tiver, meu servo, ministrando, cuidado com as palavras, eu vou manifestar o poder da minha palavra. Labacharabacantarabanai. Labassuri cantarabahassuri cantarabanai. Por que, pastor, você deu essa volta toda? Você quer saber? Só quem quer saber, suspenda sua mão mais uma vez. Você que está no seu lar, quer saber? Porque Deus nos trouxe essa palavra hoje? Porque Ele quer, nesta noite, liberar perdão. Abaixarabassura cantará. Nesta noite, Deus quer liberar perdão. Deus quer liberar perdão, conforme diz a palavra de Deus. Que seja uma palavra proferida ou recebida. Deus me instruiu nesta noite a você liberar perdão. Porque tem algo retido na tua vida. É isso mesmo. Nas nossas vidas, por falta de liberar perdão. Quem te magoou, não interessa mais, libera perdão. Mas se você também magoou, e isso tem te afligido o teu coração, vai lá e pede perdão. Não é agora, vai lá e pede perdão depois. Porque esta palavra que foi lançada, ela não volta. Mas o sangue de Cristo, Ele perdoa todos os pecados. Pelo poder do sangue de Cristo, Ele purifica todos os pecados. Libera perdão. Eu não sei para quem você falou. E eu não sei de quem você recebeu esta palavra. Mas Deus te diz nesta noite: libera perdão. Eu dei essa volta gigante
para transmitir o que Deus me determinou. Libera perdão. Eu não sei se você está aqui nesse momento, igual eu estou, ou se você está no seu lar neste momento. Eu não sei se você feriu seu esposo, a sua esposa, os seus filhos e vice-versa. Mas hoje é momento de união neste lar, de união nesta igreja. Libera perdão. Todo o cuidado que teve com as palavras poderão ter a partir de hoje. O que foi proferido, o que foi recebido, passou, não volta. Mas o Deus de perdão está aqui, está também no seu lar. Louvado seja Deus. Eu estou te dizendo na autoridade do Espírito Santo, libera perdão. Libera perdão. Louvado seja Deus. Libera perdão. Não deixa este sangue coagulado te matar, porque hoje é dia do teu sangue continuar circulando, mas circulando com o poder do sangue de Jesus. Esquece tudo e libera perdão. Amém, amada igreja? Louvado seja Deus. Eu agradeço a rica oportunidade. Poder vos assentar em nome de Jesus.